Olá a todos, estamos aqui com mais um episódio do TourQuest, hoje com a professora Maria Margarete Escobar Ribas Lima, professora do curso de Arquitetura da Universidade Federal, e nós vamos falar sobre Geoparque. O que é o Geoparque? Qual é esse conceito? Hoje a gente vai conhecer um pouquinho do que é esse conceito e também falar da proposta do Geoparque no Mato Grosso do Sul. Professora Maria Margarete, obrigado por estar aqui, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer e falar de um tema tão importante no momento que a gente está vivendo, né, e que precisa pensar no planeta realmente. Então eu acho muito oportuno tratar de Geoparque porque é uma das formas que a gente tem de proteger o nosso planeta. Ok. Bem, primeiro, assim, o que é o conceito de um geoparque, né? Porque a gente tem muito na cabeça, às vezes, dos parques naturais que a gente conhece, mas esse conceito é diferente. Qual é o conceito do geoparque? Então, há muito tempo, né, e a minha área é patrimônio, né, a Unesco, que é o responsável pelo reconhecimento de patrimônios da humanidade, a preocupação era muito na questão da biodiversidade, né? E o geoparque, que é um conceito que não tem muito a ver com a questão de parques, né? É uma proposta, por isso o geo, que é uma preocupação não só da biodiversidade, mas também da geodiversidade, né? Porque é o que realmente dá essa ocorrência dessas manifestações de tragédia, por exemplo, do excesso de água que está acontecendo em alguns lugares do planeta, e isso tem a ver com a geologia, não é com a formação porque a geologia, as pessoas normalmente não se preocupam. Eu, que sou arquiteta, né, os arquitetos que são responsáveis pelas cidades, muitas vezes eles ficam preocupados só com a superfície, né? E, na realidade, deveriam se preocupar com a geodiversidade, não só com a biologia, né, com o que é o ser vivo, porque a água é um mineral, né, que faz parte dessa geodiversidade. E aí a gente não se preocupa com isso. E foi aí, em 2004, né, que surgiu um grupo de pesquisadores, de geólogos, que trabalha com esse conceito de geoparque, né, que, diferentemente de um parque, ele não tem uma delimitação física e no âmbito da desapropriação, né? Ela é uma área, é um território definido, muito bem definido, mas ele fica definido dentro da forma que você pode contornar um perímetro com essa geodiversidade, com essa questão da cultura, com a questão do patrimônio geológico, arqueológico, cultural, natural e o que dá a característica de cada região. Isso surgiu porque na Europa, né, estava surgindo muitas pessoas que estavam deixando o seu lugar e indo para as grandes cidades. E esse grupo de pessoas começou a perceber que se eles ficassem no lugar onde eles moravam, né, esse potencial poderia reverter em turismo, né? Então, o tripé dessa questão da sustentabilidade do que um geoparque propõe é exatamente a questão da geodiversidade, da educação e da sustentabilidade. E que esse tripé vai gerar condições para esse desenvolvimento, né, que pode reverter economicamente para essa comunidade. Mas com a comunidade ali, sem tirar da comunidade. Exato. Porque é uma diferença básica do que a gente normalmente conhece aqui no Brasil, por exemplo. Vamos criar um parque. A primeira ideia é desapropriar e retirar a população. Então, a Unesco vem com um conceito contrário a esse pensamento, acreditando que a melhor forma de preservar é manter a comunidade ali com esse tripé que você falou. Esse é o conceito geral. Exatamente. Então, quando se cria um geoparque, não desapropria, não se tira ninguém, muito pelo contrário, quer levar diversidade, fomento, comércio para essa localidade, respeitando esse tripé, então. Exatamente, porque nesses últimos 300 anos, o que a gente fez, né, foi um foco muito na questão urbana, no desenvolvimento industrial, né, e as pessoas começaram a migrar.
Começaram a ir para esses grandes centros, realmente, né? E hoje, a questão cultural, a gente sabe que o potencial está nessas comunidades, né? E quando elas abandonam, acaba que isso morre, né? Agora, o que caracteriza, o que tem que ter de potencialidade uma localidade para ser definido como geoparque, né? A gente conhece o conceito lá que precisa ter os famosos geossítios, né? O que caracteriza isso? Que destaque que precisa ter para se considerar ou começar a trabalhar um geoparque? Certo. Um geoparque, né, ele é definido exatamente por isso que você falou, que são os geossítios, né? Então, você, através do conhecimento, das pesquisas, aqui no Brasil a gente tem muita contribuição das universidades com esse potencial, aí você vê vários lugares. Bonito é um bom exemplo disso, né? Porque tem os passeios. Vamos pensar, assim, uma analogia, um passeio é um geossítio, né? Mas com que potencial? Esse potencial, ele agrega uma série de fatores, começando com a questão da geologia. Então, normalmente, a questão geológica, ela você identifica um potencial só naquela região. Por exemplo, a Gruta do Lago Azul, só tem a Gruta do Lago Azul em Bonito, não tem em outro lugar, né? Ou então, as pedras parideiras que tem em Portugal, por exemplo, que é um geoparque também, e que só tem lá. É só lá. E é muito interessante que as pedras parideiras é uma rocha que começa literalmente assim, parir pedra. E as pessoas não sabiam exatamente o que era. Achavam que era um fenômeno sobrenatural e tal. E na realidade é um fenômeno geológico. Então, quando você identifica um fenômeno geológico, você parte da base, né, para potencializar isso nas condições do geoparque. Tá. Aí você identifica a questão geológica. Aqui em Mato Grosso do Sul, por exemplo, nós temos a corumbela, que é desculpa falar besteira, mas é um ser vivo que surgiu no período desse potencial geológico que fica em Corumbá. Por quê? O Pantanal, ele é muito raso, vamos dizer. Por exemplo, em relação ao mar, ele está de 180 a 200 metros de altitude. Nós, aqui em Campo Grande, estamos de 500 a 700 metros de altitude. Então, por isso está muito raso nessa escala geológica, a gente consegue identificar facilmente esses fenômenos geológicos. Então, essa é a base. Então, pegando como exemplo a corumbela, né, que é o ser vivo, que você falou que foi o primeiro, talvez, que tenha a coluna vertebral que se movimentada, hoje é localizado lá nas encostas do rio. Isso caracteriza ser um geossítio, que ali nesse geossítio se conta a história daquela localidade, da terra, com esses elementos, como é o caso da Gruta de Bonito, tem lá estalactite, estalactite, tem a preguiça gigante no fundo, então isso vai caracterizando os geossítios, onde a comunidade local convive com isso e faz todo um trabalho de preservação, de cultura, mostrando que a vida ali continua, né? Mostrando um recorte. Exato. E aí, você citou o bicho preguiça, aí quando você vai nessa escala geológica, você vai identificando esses seres vivos. Por exemplo, a paleontologia, né? A paleontologia está ligada a essa megafauna que existiu aí no planeta, né? Uma boa referência, eu já tive 3 vezes no Bioparque, e tem uma escala geológica lá muito interessante que é fácil de entender, né? Exatamente para você entender essa escala geológica e que muitas vezes nós, humanos, somos muito pretensiosos, que a gente acha que tudo aconteceu por causa do homem, ser humano, né? E, na realidade, se você comparar nessa escala geológica, o planeta tem aí 4 bilhões e meio de anos, né? E o homem, a gente pode perceber que ele está aqui identificado, né, há 2 milhões de anos. Então, nós somos muito pretensiosos quando a gente ignora, né, tudo do passado e pensa só a presença do homem.
Né? E aí, nesse aspecto, né, da megafauna, né, da paleontologia, aí vem a arqueologia, né, que aí você identifica mais um fator nessa escala, que é a presença do homem. Então, se o homem está nesse lugar, é bom datar. Né? Por quê? Porque vamos lembrar do tripé. Né? A gente tem que pensar na sustentabilidade dessa comunidade que vive nesse local. Né? Então, quando você chega nesse homem que identificou esse lugar, as atividades culturais ele só faz porque o meio propicia isso, o Pantanal, por exemplo. Né? Então, quando o Pantanal chega o homem no Pantanal, o homem se adapta àquele meio e aí ele estabelece uma cultura. Né? Por exemplo, como ele cria o gado no Pantanal é diferente no Planalto. Né? É diferente. Né? Como ele interage com a natureza, com os bichos da região, é diferente. Por isso que é importante se preocupar com o local, né? Para que a gente perceba que essa questão cultural, ela interage com o ambiente. E aí, como a minha primeira fala, como é oportuno a gente tratar disso, aí vem o homem com progresso, né? E acaba com isso. Então, na visão da Unesco, ela estimulando, promovendo a criação de geoparques do mundo, ela está dizendo, olha, são áreas importantes, onde tem um homem e sua cultura, e eles têm que conviver ali harmonicamente, desenvolvendo com questões econômicas e tudo mais. E esse conceito que ela cria se propaga pelo mundo, né? Eu acho que primeiro esse pensamento de geoparque desenvolveu primeiro no mundo, e até demorou um pouco para chegar no Brasil, não? Onde tem mais desenvolvimento assim, de geoparque? Onde está muito avançado no mundo a Unesco com reconhecimentos de geoparques? Esse conceito começou em 2004. É interessante que o Brasil esteve muito à frente também nisso, porque em 2006 já foi reconhecido o Geoparque do Araripe, que é no Ceará. Então, o primeiro no Brasil foi bem recente. Foi bem próximo de quando teve o assunto, né? Começou o assunto. Mas, por incrível que pareça, o maior número de geoparques fica na China. O chinês, ele pegou o jeito de fazer geoparque, né? Que ele propaga bastante. Aí seria a China e a Europa, né? Porque lá, por exemplo, só na Itália tem 11. Né? Então, em Portugal são 8, eu acho que até aumentou agora. Né? Então, esse conceito está muito desenvolvido na Europa, na Ásia e nas Américas ainda pouco. Né? Pouco. Embora o Geoparque do Araripe começou em 2006. Né? Ele foi reconhecido como um geoparque, porque aí nessa escala de geoparque precisa ter o reconhecimento da Unesco, né? Para que ele seja verdadeiramente caracterizado como um geoparque. Chancelado pela Unesco. Isso se cria uma rede, e dentro do pensamento da Unesco, e que é legal, interessante, além desse tripé, também tem a questão do turismo, né? Então, formando essa rede, as pessoas interessadas, esse segmento, ele procuraria visitar geoparques que estejam dentro dessa rede, que sejam reconhecidos pela Unesco. É essa a filosofia da... Sim, porque a questão turística, né, eu acho que está mudando bastante, porque a ideia do turismo é você conhecer aquilo que você não tem. Né? Se eu tenho aqui uma cultura muito própria daqui, eu deveria mostrar, porque as pessoas viajam para conhecer coisas diferentes. Né? Eu acho, né, embora muitas vezes a gente vê muito isso, você não viaja para ir num shopping center, porque shopping center tem em todo lugar do mundo, inclusive as mesmas lojas. As mesmas lojas são que tem no Geoparque, no shopping center. Né? Então, a questão turística ganha muito com isso, porque aí e o Geoparque propõe isso nessa questão da sustentabilidade nesse tripé, para mostrar aquilo que é a identidade daquele lugar, daquela cultura, seja em que parte do mundo for. Né? Então, na China, aí você vai ver
é uma especificidade que é muito própria de algumas culturas daquele lugar. E para eles isso foi muito bom, porque desenvolveu áreas que eles não pensavam em desenvolver. Assim como está acontecendo em Portugal, né? Eu visitei muitos geoparques lá, né? A potencialidade dessas culturas muito autóctones, elas fomentaram o turismo que não é só do patrimônio, não é só da história da Europa. Então, a chancela da Unesco tem muita importância porque volta o olhar do turista para essa localidade, né? Que estava ali esquecida e tal, e visitar os geossítios, né? O roteiro de um geoparque é visitar esses geossítios e toda a cultura do homem local. Tudo bem, agora o que eu queria saber, assim, por exemplo, e como que você entrou nessa história? Existe esse conceito desde 2004 da Unesco. Como que você entrou nesse estudo do geoparque e também como sendo a pessoa que incentivou, que participou, que promoveu, vamos supor assim, um geoparque aqui no nosso estado? Como que você entrou? Sim, eu trabalho a minha vida toda com a questão da preservação. E eu fiquei no IPHAN, na superintendência do IPHAN aqui em Mato Grosso do Sul, durante 13 anos. E a gente tem as grutas de Bonito tombadas, né, na escala assim, da paisagem, né, que eu acho que é até um conceito que deveria se pensar em melhorar um pouco isso, né? Porque tudo que tem a ver com a paisagem, ela se renova, ela se transforma. A Gruta do Lago Azul, por exemplo, de repente cai um negócio lá, né? E ela está sempre com uma condição de preservação que é diferente de uma igreja barroca, por exemplo. Né? Então, quando você pega que o IPHAN, ele trabalha muito com a preservação do patrimônio histórico, né, arquitetônico e tal. Então, aqui a gente tem uma especificidade diferente, porque na década de 70 foi tombada as grutas do Lago Azul. Né? E aí, quando eu estive no IPHAN, a minha responsabilidade era fiscalizar as grutas. Falei, mas como que eu vou fiscalizar isso, né? Como chegar lá e ver um anjinho barroco, quem fez isso foi Aleijadinho, aí tem as características, é fácil. Agora, aí você vê uma estalactite, uma estalagmite, como preservar isso? Quem fez? Foi a natureza, né? Então, se é a natureza, como que eu interfiro nisso? Como que eu preservo, né? E eu entrei no IPHAN em 99 e em 2006 reconheceu o Geoparque Araripe. Que é o primeiro do Brasil. E aí eu tinha comigo, né, dizem que eu e o Carlos Fernando de Moura Delfim somos os pais do Geoparque Bodoquena Pantanal. Aí eu sempre chamava ele porque ele é paisagista, para como resolver o problema da gruta. E justamente no momento que ele veio, ele morava em Brasília, ele caiu uma estalactite daquela, né? E aí eu falei, e agora, o que a gente faz? Cola ela lá em cima? Como é que nós vamos fazer? Não dá, né? Então, aí eu lembro até o local, né? Ele falou, por que você não faz um geoparque? Eu falei, geoparque? O que é isso? Né? Aí ele me explicou todo esse conceito que a gente falou agora. Eu falei, gente, é o que encaixa, né? É o que tem a ver realmente, porque tem essa potencialidade geológica. Vamos trabalhar com isso. E aí a gente começou em 2000, pelo IPHAN, com um grupo assim, de muita gente empenhada, engajada, né, sensibilizada com o tema, né, e aí a gente começou a trabalhar para identificar. Então, o primeiro passo é identificar. Então, esse projeto surgiu dentro do IPHAN, né? Ele foi por mim coordenado e a gente tinha a universidade, né? Você participou disso também, né? A universidade em todos os aspectos. Primeiro a URCA lá do Ceará, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, a UFMS aqui, né? Então essas pessoas elas se uniram, né? Porque não se faz um geoparque sozinho, né? Se uniram na sua atividade principal, no que a pessoa trabalhava mesmo, como, por exemplo, o Bogiani, que é geólogo e hoje ele está na USP, né? Você, do turismo. Então,
cada um contribuiu com aquilo que entendia. Né? Então, esse primeiro passo é se identificar, você fala, fazer um levantamento, né, identificar os geossítios em si, que esses geossítios, ou conjunto de geossítios, que vai dar sustentabilidade de seu geoparque. Mas não é só isso, né? Entra aí a questão social, cultural, do turismo, né, em torno disso, para fazer esse levantamento para pedir, como é que a gente fala? Pedir o credenciamento da Unesco. Da Unesco, isso. Aí você monta um dossiê com essa potencialidade. Nós ficamos trabalhando 5 anos para fazer esse dossiê. Para fazer, identificar, porque a gente não tinha estrutura, né? A gente, na época, nós tínhamos um automóvelzinho que tinha que andar no mato, era tipo um Fiatzinho, né? E aí a gente andando, aí a gente pediu ajuda do Exército. Aí, poxa, a ajuda do Exército foi fundamental, porque aí andar nesses lugares com caminhão, com essa estrutura, eles abriam mata e tudo, né? Então, a gente teve parcerias assim que a gente nem imaginava que fosse. E fazia reuniões na comunidade. Né? Que é importante isso, engajar eles. Né? Isso. E aí houve um engajamento da comunidade em relação a isso. E aí eu não tinha dúvida que ia ser reconhecido. Porque também tem um levantamento, por exemplo, da atividade produtiva da comunidade. Sim, tudo isso a Unesco quer saber também, né? Sim, por exemplo, o homem pantaneiro, ele tem uma forma de lidar com couro, né, de fazer a indumentária, de montar um cavalo, uma característica muito própria de conduzir uma comitiva de boi, né? Tudo isso que é vida para o geoparque. É vida para o geoparque, porque só lá que acontece assim. Aqui no Planalto, quando não se tinha automóvel, né, tinha as comitivas, mas hoje não tem mais, porque hoje se transporta de caminhão. Lá no Pantanal ainda é necessário, pela questão das cheias, das secas, né? Porque o meio diz que não tem outro jeito de você transportar esse gado, não é de caminhão, não é. Né? Então, manter essa cultura, né, essa forma de lidar com a questão econômica, né, é muito importante, porque aí você reconhece o valor daquela cultura. Então, aí foi feito esse dossiê, então, né, depois de 5 anos aí. E, assim, teve apoio do Estado? Como é que foi? E aí, quem que chancela esse pedido? É o Estado, a IFAM, as universidades? Quem que chancela isso? Então, assim, em cada escala, uma não anula a outra. Por exemplo, o reconhecimento da Unesco era o objetivo mais alto, né? Mas ela pode ser um reconhecimento em várias escalas. Por exemplo, Guarulhos tem uma legislação que o geoparque está no âmbito municipal, pode ser em qualquer esfera, né? E a gente teve o apoio do governo do estado, na época era o André Puccinelli, e aí a gente andava com esse dossiê meio assim embaixo do braço, literalmente mesmo, né? Aí, e a comunidade foi abraçando a causa, tanto é que num período eleitoral, essas visitas que normalmente candidatos fazem na região, eles chegavam e falavam, não, mas a gente quer um geoparque, nem os políticos sabiam, mas o que é o geoparque? Fala com a Margarete. Então, aí eles vinham, né? Porque o estado do Mato Grosso, em 2009, tem uma lei estadual criando o geoparque Bodoquena Pantanal, né? E aí a gente fez isso, né, sensibilizando a questão política, e aí em 2009 o governador André Puccinelli se sensibilizou com isso e criou um decreto da criação do Geoparque Bodoquena Pantanal, que era essa proposta, porque já tinha o dossiê pronto. E a gente entendeu que quem deveria encaminhar isso à Unesco era o governo do estado, né? Porque tinha uma questão da gestão. A atribuição da gestão do geoparque não era do IFAM, onde tinha surgido o projeto. A gente ia colaborar com a questão da preservação, né? Mas a questão da gestão deveria estar, a gente entendeu que deveria ser com o governo do estado. Ou seja, quando criado um geoparque, independente que nível, municipal, estadual, como o nosso foi estadual, deveria ter uma gestão que é uma equipe para fazer a continuidade, a manutenção, não da área física, talvez limitando ou fiscalizando, né? Mas que o processo todo da filosofia do geoparque continuasse ali, né? Então, tem que ter uma gestão. E a gente teve, assim, uma assessoria muito importante do pessoal da URCA, né?
A URCA é a universidade? Do Cariri, Do Cariri. lá no Ceará. Onde que é o primeiro geoparque? O Herzog, o professor André Herzog, o Alexandre Feitosa e o Hilmer, que era um professor da Universidade de Hamburgo, que apoiou a montagem do dossiê do geoparque lá do Ceará. Né? E também aqui. Isso, aí eles vieram para cá e deram todo esse apoio. E aí a gente pensou que isso estava pronto. Aí o governo do estado encaminhou em 2009 mesmo o dossiê. Veio uma equipe, porque aí isso é feito uma avaliação com pessoas da Unesco, né? Veio 3 especialistas, andaram a região toda e aí eles em 2011 emitiram um parecer da proposta que foi encaminhada. E o parecer era favorável? Como é que é? Era favorável, mas tinha algumas coisas que deveriam ser melhoradas, né? E inclusive isso eu fiz. O meu doutorado foi com a análise desse documento, né? Que eu fiquei. Não, era favorável pela quantidade, mas não chancelaram. É muito legal, tem potencial, tem tudo, mas. Né? Falta algumas coisinhas. Aí elencaram itens para... E uma dessas coisas, será que não é, ou talvez tenha sido o tamanho da área do geoparque proposta? Porque na proposta original, não sei se bem se é original, mas a que está no decreto, né, estadual, ele vai ali desde Bela Vista, fronteira com o Paraguai, até Corumbá, fronteira com a Bolívia. Essa área, o tamanho dessa área foi determinante, será, pelo não reconhecimento? Eu acho que não. Eu acho que foi a gestão. A gestão, porque eu fiz até uma análise de comparação numa proporcionalidade. O Brasil é uma área territorial imensa, né? Então, comparado a outros geoparques do mundo, ele era infinitamente menor proporcionalmente. Né? Então, existiam geoparques maiores, né? Porque Portugal, por exemplo, existe área pequenininha, né? Que não dá nem a área de um município, por exemplo. Mas isso não Portugal tem um território que corresponde a 1/3 do território de Mato Grosso do Sul. Né? 1/3. Né? Então faz sentido eles terem um geoparque de 200 mil quilômetros quadrados. 200 não é nem 200 quilômetros quadrados, né? Então, uma área pequena, né? Agora, no Brasil, né, a proporcionalidade era infinitamente menor. Então, não foi o tamanho. A questão que pegou foi a gestão. Né? E a gestão não precisava estar pronta, esse geoparque precisava estar funcionando quando viesse a equipe da Unesco para analisar. E não estava, ela estava virtualmente. Você se lembra que aí o lugar onde teria um receptivo era na universidade, né? Uma sala na universidade lá em Bonito. Um geoparque funcionando, para as pessoas entenderem um pouco, não é assim, seria mais ou menos como na região que se propôs, Bonito, Corumbá, já existe ali o turismo, mas que esse turista ou a população local, quando chegue, se sinta identificado, que aqui é um geoparque, existem ações assim, sinalizado, que ele se sinta nesse território, né, como geoparque, né? A gente tem alguma iniciativa como o NIUAC, por exemplo, né? Não sei agora, mas, por exemplo, na época a gente poderia chegar ali em NIUAC e sentir que aquilo ali é a área de geoparque com as suas pegadas do dinossauro, é mais ou menos isso? Isso, sim, a comunidade se engajou, inclusive, né? Então, por exemplo, lá em Corumbá tem uma padaria que chama Corumbela, né? E aí você entrava na padaria, você tinha toda a histórica do que era uma corumbela. Assim, comparado com a Arouca lá em Portugal, eles fizeram isso também com os pãezinhos, né? Então, a questão da paleontologia era expressa em pãozinho. E aí você tinha uma toalhinha embaixo e que contava a história daquele fenômeno geológico, né?
Ou seja, é a questão da educação. Nioaque tem as pegadas de dinossauro, que poderia também ter um fomento na educação para que as pessoas pudessem, primeiro, visitar, coisa que não se consegue. Se você for em Nioaque hoje para visitar, você não consegue visitar, né? Então, facilidades de você divulgar esse conhecimento, esse potencial cultural, arqueológico, paleontológico, geológico, enfim, né? E o conceito que a Unesco quer, por exemplo, você chegar numa cidade dessa, para qualquer esquina a pessoa sabe referenciar a sua cidade em relação à vida geológica daquilo, sabe visitar o lugar, está inserida ali, né? Nos produtos, você está falando nas escolas, né? Você chegar na cidade, conversar com um menino de 5 anos, ele sabe que ali existem as pegadas, isso é o conceito exatamente. interessante. As escolas têm um papel fundamental. Por exemplo, outra experiência, né, que eu vi em geoparques que eu visitei, as crianças trabalhavam com gelatina, com formato, que era um docinho, né? Com formato de toda a questão desse potencial no âmbito da cultura, né? E elas comiam esse negócio, né? E aí elas aprendiam o que era, né? Então, a educação seria fundamental. Então, eu insisto, na minha interpretação, porque eu participei de todo o processo, não foi o tamanho, não foi. Foi a questão de você identificar a questão da gestão, né? E no caso, a gestão, ela teria que ser muito bem articulada, né? Porque, por exemplo, não é preponderante, mas o território é grande, você fazer a gestão desse território é complicado em regiões bem diferentes, né? Nós tínhamos que ter uma equipe, um conceito, um projeto muito bem elaborado para se sentir a gestão disso daí, né? Mas... por exemplo, aí depois, como a coisa caminhou, né, e que acabou infelizmente morrendo, né, é que a gestão ficava em Campo Grande. Eu nunca achei que a gestão deveria ficar em Campo Grande, deveria ser no local, não faz sentido. Distante do território não faz sentido, você tem que estar lá trabalhando com a comunidade, trabalhando com a questão da preservação, contar com esses parceiros, mas no local, não distante. No dia a dia ali. Então, hoje, passado aí desde nós temos, né, o que eu sempre falo, nós temos geoparque, só não é reconhecido, chancelado pelo lei, mas nós temos porque tem uma lei estadual. Tem uma lei estadual. E como que está hoje, então, o geoparque, assim, em termos de gestão, não sei se você sabe como está, e como os municípios também, está totalmente esquecido? Eu acho que a situação é exatamente essa mesmo, né? Esquecido. Porque em 2011 a gente teve essa carta, né? É uma carta em que fala que reconhece o potencial, mas precisa trabalhar isso, né? E depois eu acho que deveria olhar com atenção, né? Se alguém tiver interesse, eu fiz isso no meu doutorado. Aí eu identifiquei tudo que eles... Então, para o pessoal entender. Então, em 2011, a Unesco faz uma carta, com base no dossiê que foi, ela responde dizendo, olha, beleza, tem potencial, mas vocês têm que seguir isso e isso, um passo a passo. E reapresentar a proposta. E reapresentar. E não reapresentar. Aí não foi feito exatamente o que eles pediram. Aí não fazendo, aí passou, assim, politicamente a coisa foi acabando também, aí depois mudou o governo, aí esse segundo governo disse que ia trabalhar com o geoparque, mas não trabalhou, né? E aí foi morrendo. Hoje eu não vejo nenhum trabalho. E é uma pena, porque no Brasil, depois do Araripe, quem teve a segunda iniciativa foi o Bodoquena Pantanal, o Geoparque Bodoquena Pantanal. E eu digo isso com toda convicção e com certeza, que só não foi reconhecido porque isso já tinha um movimento muito grande da potencialidade do Geoparque Bodoquena Pantanal junto aos gestores da Unesco. Aí, quando a gente não cumpre e quando a gente deixa morrer esse assunto, né, o Brasil, não posso deixar de citar o Serviço Geológico do Brasil, porque tem pessoas
fantásticas lá, como o Schopenhaus, eles identificaram no Brasil mais de 30 geoparques. E muitos desses hoje já são reconhecidos, né? O tempo passou. Outras regiões que tinham potencial, trabalharam, fizeram proposta, encaminharam. Como no Rio Grande do Norte. A gente começou na mesma época, né? Hoje o Rio Grande do Norte tem o reconhecimento do Seridó, que é um geoparque que começou com a gente e ele foi reconhecido. Tem 2 no Rio Grande do Sul, né? 2 reconhecidos, mas nisso daí tem vários que estão em processo, né? Sim, mas todos eles dentro dessa proposta do Serviço Geológico do Brasil, né? O Seridó era 2 do Rio Grande do Sul, 1 em Minas Gerais, né, e vários outros em várias partes do Brasil. E nas Américas também, em 2011, tinha 4. 1 no Uruguai, 1 no Brasil e 2 no Canadá. Hoje são mais de 10, né? E no Brasil hoje são 4 reconhecidos e já outros no caminho de receber o reconhecimento também. Então, essa proposta da Unesco lá de 2004, ela cresceu muito durante esses 20 anos aí, né? Muito. E nós do Estado estamos perdendo esse bonde de fazer esse trabalho para estar dentro dessa rede mundial de geoparque. Né? Porque na época, em 2011, eram 117 geoparques no mundo. Hoje passa de 200, né? Então praticamente dobrou, né? E eu acho que a gente poderia retomar esse tema, né? Porque o potencial existe e eu acho que é uma das respostas que a gente poderia estar dando, né? Do que a gente deve se preocupar agora, né? Com a questão ambiental. Dentro dessa proposta que veio da Unesco, então, eu me lembro de ter visto esse documento, uma das exigências era ter um espaço, um museu, uma casa de visitação. Isso foi feito, né, também na época? Sim. Teve essa iniciativa? A gente conseguiu que um arquiteto que se sensibilizou com o tema, porque não tinha recurso para fazer o projeto, aí ele concordou de fazer o projeto pela causa, né? Ele muito sensibilizado com a causa e ele desenvolveu um projeto desse museu, né? Em Bonito, ali próximo da universidade, porque tem uma área ali, né? Onde a universidade, inclusive, ofereceu, né? Ofereceu, exato. Então, cada um contribuindo, a gente estava avançando muito, né? Então, esse projeto deveria ser construído, uma das coisas que deveria. Ou seja, o geoparque deveria estar funcionando, o museu funcionando, a gestão funcionando, ter equipe. As prefeituras, né? Engajadas, né? Cada um fazendo sua parte. E por isso que eu insisto, não foi o tamanho, foi falta de gestão mesmo, para que a gente pudesse, com o que tinha, né, que era essa parceria com todas as prefeituras, a gente visitou todas apoiaram, né, eram 11 municípios, com 45 geossítios, num território de 22 mil quilômetros quadrados, né, e que estava realmente muito bem encaminhado, né, e daria para fazer, não seria pelo tamanho. Mas o projeto não foi construído também. Então, hoje, assim, eu acredito na ideia, né? Conheci também, fiquei muito apaixonado. Não tanto quanto você pelo projeto em si, mas, assim, em termos do nosso Geoparque Bodoquena Pantanal, por questões que você já enumerou, a coisa esfriou, né? Mas você ainda é entusiasta da ideia, você acredita que tem potencialidade, acredita, inclusive, que, além desse do Bodoquena Pantanal, possa um dia ser retomado, existe outras regiões, por exemplo, do estado que possa se ter um geossítio? Existe mais algum lugar que possa falar, não, aí tem potencialidade, vamos trabalhar aí que dá certo? Ah, sim. Há exemplo do Rio Grande do Sul, por exemplo. O que eles fizeram? Eles têm 2 geoparques. Né? Então a área é grande, tá bom, então vamos trabalhar com essa ideia, que eu acho que não é. Né? Vamos dividir em 2, por que não? E na região de Alcinópolis tem um potencial muito grande. Na região de Coxim tem muito potencial também. Então, falta realmente ter um engajamento e a gente acredita que agora a gente vai ter que ter novas propostas, né? Da questão da preservação, que de repente apareça algum político aí
com essa ideia de que Geoparque seria uma forma de dar mais sustentabilidade ao nosso estado. Né? A participação da gestão pública é interessante, né? Mas também precisa das iniciativas, como essa iniciativa que você relatou para nós, veio enquanto você é gestora do IPHAN, né? Que abraçou a causa e desenvolveu, né? E mesmo no IPHAN, eu vi que esse assunto morreu também. Poderia, né? Poderia ter esse trabalho que era feito por vários funcionários do IPHAN na época, que não eram muitos, né? Mas todos engajados, todos engajados. E aí poderia, se o IPHAN retomasse esse debate, né, começar a construir essas parcerias novamente dentro dessa orientação da Unesco e começar a trabalhar. Analisando até os números que você fala, que estão lá na Unesco, do crescimento, né, a gente vê que assim, fato, é crescente, mas eu acho que com o tempo, passado o tempo, acho que um dia a gente vai falar assim, olha, ficamos para trás, vamos correr atrás do prejuízo. Eu acho que ainda vai surgir isso, porque não tem justificativa que Mato Grosso do Sul não tem um geoparque, é inadmissível, assim, pelas potencialidades, né? Você citou a região norte, aí de Coxim, de Rio Verde, se você pegar toda a morraria aqui de Aquidauana, tudo isso é potencialidade para um geoparque, né? Acho que precisa de iniciativas como a tua que você fez. Poderia se trabalhar com isso, né? E eu vejo, o Geoparque começou em 2006. A proposta, nós estamos quase 20 anos depois. Mas e você agora, como professora universitária, você ainda é pesquisadora do tema, né? Tem trabalho sobre Geoparque? Sim, tem muito trabalho. O meu tema de doutorado e pós-doutorado foi tudo nessa potencialidade, né, do que tem no estado, porque o que falta no Mato Grosso do Sul é a materialidade desse potencial, né, e não tendo a materialidade, hoje você tem a questão tecnológica que te ajuda muito nisso, de você materializar essa potencialidade. A gente pode trabalhar até virtualmente, né, com essa potencialidade, e o patrimônio hoje, né, a modalidade atual, tem esse recurso muito trabalhado no mundo inteiro. Né, de que digitalmente você faz uma visita no museu, por exemplo, você não precisa ir no Louvre, você visita isso digitalmente, né, e a gente poderia pensar nisso no âmbito digital para que a nossa cultura seja materializada e que as pessoas conheçam, né? A gente vê na questão turística, você vai para Campo Grande, o que tem para fazer lá? Gente, visita como é que chama? Aquário. O Bioparque, você vê o potencial que tem. Nossa, é muito grande. A gente só precisa preservar esse potencial. Ok. Estou aqui então com a professora Maria Margarete. Eu queria agradecer por ter vindo aqui falar sobre esse tema e muito obrigado por participar do nosso TourQuest. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Ok? Obrigado a todos vocês por estar com a gente aqui em mais um episódio do TourQuest. Obrigado e até a próxima.